Ligar a gravação. Por favor. Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Retomando a pauta de julgamento do dia 16 de setembro, início às 9 horas, item 74 da pauta, recorrente Éder Matiola, relator Paulo Henrique. Vamos lá, Paulo. É mais uma exclusão do Simples Nacional, também por comercialização de mercadorias ou objetos de contrabando. Certificado referido ato, a recorrente apresentou a impugnação, na qual alega que não haveria prova inequívoca da prática de comercialização de mercadoria ou objeto de contrabando desse caminho, uma vez que o processo judicial destinado a tal apuração ainda está em tramitação. Deve o presente procedimento ser provisoriamente suspenso, até que se tenha uma decisão terminativa com trânsito em julgado na ação judicial em comento. Retroação dos efeitos da exclusão violaria o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal, e estaria em desacordo com o artigo 103, inciso 1 do CTN, de modo que devem ser aplicados apenas a partir da ciência por parte do contribuinte. Decisão recorrida, os julgadores a qual apontaram que o ato administrativo de exclusão foi emitido de acordo com o princípio da legalidade, foi oportunizada a ampla defesa recorrente. Quanto aos efeitos retroativos da exclusão, esclarece que a atividade do fisco é pautada pelo princípio da estrita legalidade e não havendo nenhuma margem de discricionariedade na análise da situação do contribuinte. Em relação à alegada prejudicialidade da ação penal, valeram-se de manifestação da Divisão de Tributação da 9ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, para concluir que, para a configuração da hipótese prevista no artigo 14, inciso 6 da 9.317, exclusão devido à comercialização de mercadorias, é necessário o prévio exaurimento do processo administrativo fiscal, mas sem a necessidade de haver decisão final judicial comprobatória da ocorrência dos referidos ilícitos. Esse entendimento também é aplicável ao sistemático Simples Nacional instituído pela Lei Complementar 123. Por fim, no que tange às alegações de violação a princípios constitucionais, reconheceram a impossibilidade do exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do processo administrativo fiscal. É, portanto, sido configurada a importação clandestina da mercadoria, com a revelia da recorrente e aplicação da pena de perdimento, não caberia no presente processo análise de questões de mérito relativas a tal fato, como a manutenção da exclusão do Simples Nacional. Eu trago a ementa da decisão. Pois a ciência do acórdão em questão, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente sustenta que, tendo ocorrido a suspensão da ação penal relativa à apuração do crime de contrabando desse caminho, não estaria evidenciada a comercialização de mercadorias ou objetos das referidas práticas, bastando-se a aplicação do artigo 29.7. Aduz que a exclusão do Simples Nacional seria desproporcional à conduta praticada, uma vez que a decisão foi fundamentada em decisão administrativa desprovida do contraditório e ampla defesa. Sustenta a necessidade da sentença penal condenatória com trânsito em julgado para a promoção da exclusão do Simples Nacional, sob pena de violação a princípios constitucionais, e faz alegações quanto aos efeitos econômicos da referida exclusão. Reitera os argumentos contrários aos efeitos retroativos. Traz nova alegação concernente à vedação de nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 anos posteriores à exclusão. No relatório. Pode seguir. Em relação à admissibilidade do recurso, faço a ressalva apenas de que essa nova matéria que é trazida, a questão da proibição de reingresso, é uma matéria que não foi abordada na manifestação de inconformidade e teria havido a preclusão consumativa em relação a ela. Então, eu tomo conhecimento do recurso à exceção dessa matéria. Ok, pode seguir. Em relação ao mérito, parte das alegações da recorrente dizem respeito à suposta necessidade de se aguardar a sentença penal condenatória com trânsito em julgado em relação ao crime de contrabando desse caminho, antes de se realizar a exclusão do Simples Nacional. Bem apontado na decisão recorrida, contudo, não deve prevalecer a referida tese. Exclusão Simples Nacional dos contribuintes que comercializarem mercadorias ou objetos de contrabando desse caminho é medida administrativa. Considerando que, nesse âmbito, a constatação da referida comercialização se tornou definitiva no processo administrativo, no qual foi aplicada a pena de perdimento das mercadorias, conforme ato declaratório, desde logo deve-se proceder à exclusão, conforme previsto no dispositivo legal acima referido. Ao contrário do alegado, para a formalização da exclusão da recorrente do Simples Nacional, não é necessário se aguardar a conclusão do processo judicial de apuração da responsabilidade penal das pessoas físicas relacionadas com a recorrente, nem ainda a suspensão da referida ação penal possui reflexos na esfera administrativa.
Irrelevante é o caso o desfecho do processo judicial destinado à responsabilização penal do responsável pela pessoa jurídica. A hipótese de exclusão do Simples Nacional decorre da constatação da comercialização das mercadorias irregularmente introduzidas no território nacional, fato não contraposto pela recorrente. Alegações relacionadas com a desproporcionalidade da medida, com a violação a princípios constitucionais e com as suas consequências sob a ótica econômica para a recorrente não podem ser acatadas para afastar a aplicação da legislação em plena vigência, inclusive quanto aos efeitos retroativos da medida que decorrem da literalidade da norma, conforme acima transcrita. A conclusão decorre, inclusive, da possibilidade imposta ao julgador administrativo, eu trato o artigo 26A do Decreto 7235 e a súmula CAF, número 2. O artigo 106 do CTN, que trata da aplicação a atos ou fatos pretéritos de nova norma, trata da aplicação de atos a fatos pretéritos de nova norma. Não é disso que tratam os autos, mas sim de norma já vigente ao tempo da prática dos atos imputados à recorrente, que impõem efeitos retroativos à exclusão posteriormente declarada, retroativa ao tempo da prática, CRIS. Por sido definitivamente caracterizada a situação prevista no artigo 29, correta a exclusão de ofício da recorrente no Simples Nacional, com os efeitos estabelecidos no parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal. Suposto voto por conhecer parcialmente o recurso, quanto à parte conhecida, negar-lhe provimento. A situação é a mesma, né? Apreensão no estabelecimento, não é isso? Sim. Léo. Presidente, eu fiquei com uma dúvida, Paulo, porque neste caso aqui, eu acho que diferentemente dos demais, salvo um lapso da minha parte na leitura do seu voto, o contribuinte alega especificamente que não houve decisão condenatória dos crimes de contrabando e descaminho, é isso? E não tem prova. Isso, ele alega, ele quer fazer essa vinculação entre a decisão do processo penal com o processo administrativo. Então, mas a minha pergunta é a seguinte, no processo não existe prova dessa sentença penal condenatória? Não. Eu acho que é a prova do contrário, da suspensão do processo penal. A suspensão? Isso, pelo menos é o eu não lembro dos detalhes do caso, mas pelo que está contido aí no voto, um dos argumentos que ela alega é isso. Aqui, Paulo, eu vou pedir vênia, porque eu acho que aqui a situação é até mais grave, né, na minha visão, porque se ele alegou que há uma vinculação entre a sentença penal condenatória para a caracterização dos crimes de descaminho e de contrabando, e se a previsão do artigo 29, inciso 7º, não é a apreensão da mercadoria, e nem é a pena de perdimento, que, portanto, é uma pena administrativa, está bem claro no dispositivo legal, que é comercializar mercadoria objeto de contrabando e de descaminho. A meu ver, há uma relação de dependência entre a condenação do crime de descaminho e de contrabando para a caracterização do inciso 7º do artigo 29 da Lei do Simples. Então, não me parece, como eu disse da outra vez, não é só a apreensão, é a comercialização desse tipo de mercadoria. Então, nesse caso aqui, eu acho que é mais grave em relação aos anteriores que você tinha relatado, e se assemelha muito com um caso que eu vou trazer para o colegiado apreciar. Eu não estou, obviamente, antecipando a tese, até fica um pouco difícil da minha parte apresentar minhas razões neste momento, porque eu ainda não apresentei o meu voto em razão dessa inversão que houve na pauta. Mas isso é irrelevante. Nesse caso aqui, presidente, eu vou pedir vênia ao relator e ao colegiado para divergir. Eu daria provimento em razão desta alegação adicional feita pelo contribuinte. Ok. Está sem som, Matheusinho. Presidência, sem som. Cleucio, claro, eu respeito sua posição, sem dúvida, não. Só uma observação é da distinção, né, na verdade, que até eu aponto em relação a isso aí, que a pena de perdimento, ela é aplicada às mercadorias que estão sendo comercializadas pela pessoa jurídica, a exclusão do Simples Nacional em relação à pessoa jurídica. O processo penal lá, ele visa
a responsabilização penal das pessoas físicas que cometeram as práticas, né? Então, há essa distinção aí bem marcante em relação a quem são os sujeitos aí das duas esferas. Eu já entendo que não é essa vinculação, né, entre os dois, mas eu só queria frisar essa distinção aí que existe, né? No meu voto, Paulo, eu vou trazer argumentos mais profundos a respeito do tema, por isso que eu vou pedir licença e a sua compreensão para não explorar muito esse debate, e eu acho que nós poderíamos fazer esse debate com o colegiado, com a tese que eu vou apresentar, quando estivermos julgando o caso da minha relatoria, mas eu realmente entendo de forma diferente. Tranquilo. Os demais acompanham o relator? Então, aqui, diferentemente das outras situações, vai ficar, por maioria, negar provimento, vencido o conselheiro Clécio, que dava provimento ao recurso. Vamos voltar a pauta para o item 75, Maria Angélica Batista, relator Ricardo. Ok, vamos lá então. Mais um caso de exclusão simples. Desta feita em virtude da empresa possuir débitos. DRJ considerou improcedente. Porém, a ciência do acordo foi promovida mediante correspondência com aviso de recebimento, atestada em 7 de agosto de 2017, quando o recurso voluntário só foi protocolado em 11 de setembro de 2017. Essa é a síntese necessária do meu relatório. Posso ir ao voto? Sim. Artigo 33, 7235, disciplina do PAF, dispõe da questão da tempestividade de 30 dias. Por sua vez, artigo 5º, diz como vai ser feita a contagem. Como relatado, a ciência do acordo foi promovida mediante correspondência com aviso de recebimento, folhas 52 e 53, atestado em 7 de agosto de 2017, ou seja, uma segunda-feira. A contagem iniciou-se, então, no dia seguinte e terminou em 6 de setembro de 2017, isto é, uma quarta-feira. Não há evidências de que não houve expediente normal na unidade de origem nestes dias. Porém, o recurso voluntário só foi protocolado em 11 de setembro de 2017, folhas 43, e não há no seu conteúdo qualquer menção sobre a data de sua interposição ou justificativa acerca da sua intempestividade. Ademais, ao encaminhar os autos para o CARF, a unidade de origem alerta que o recurso é perene, folha 54. Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer o recurso em razão de sua intempestividade. Ok. Recurso intempestivo, não conhecimento. Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso em razão de sua intempestividade. Próximo. Item 77, Clínica de Odontologia Tamashiro. Não, minto. 76. Yasui e Munhoz Advogados. Anterior. Também o Ricardo, relator. Ok, vamos ao Yasui. Agora trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por estar a contribuinte em débitos cuja exigibilidade não está suspensa. Na impugnação, afirma que os débitos referem-se a tributos retidos em notas fiscais de prestação de serviço. As notas fiscais emitidas e as DIRFs apresentam notas fiscais emitidas e DIRFs retificadoras. A DRJ entendeu que tributos retidos em notas fiscais devem ter sua comprovação feita por documentação hábil e idônea, bem como caso não haja declaração em DIRF dos valores retidos, o contribuinte há que comprovar efetivamente a retenção sofrida. As retificações em DIRF, com o intuito de excluir o débito anteriormente declarado, podem ser feitas, entretanto, devem ser demonstrada o erro de fato. Você vê que já há erros de português aqui na ementa, né? Que deu origem à retificação. Aí o meu voto, meu relatório ainda.
Cumpre ainda esclarecer que a autoridade julgadora elaborou 2 tabelas. Na primeira, comparou os valores mensais de PIS e COFINS originalmente declarados, conforme informação obtida na lista de débitos que acompanhou o despacho decisório, com os valores mensais desses mesmos tributos, totalizados por mês, conforme destacado nas notas fiscais de serviço apresentadas com a manifestação de inconformidade. E na segunda, comparou os valores mensais das retenções sob o Código 5952, consolidados a título de PIS, COFINS e CCL, informadas em DIRF por fontes pagadoras, tendo a interessada como beneficiária com os valores de retenções dessas 3 contribuições, totalizados por mês, a partir dos destaques contidos naquelas mesmas notas fiscais. Como encontrou divergência nos valores mensais das 2 tabelas, concluiu que, aí abre aspas, assim, ainda que a impugnante faça as retificações em DIRF, estas alterações têm que se mostrar incorretas e serem devidamente comprovadas, o que, apesar dos esforços da impugnante, não obteve êxito, fecha aspas. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, inicialmente, alega a nulidade da decisão recorrida por tratar de matéria não ventilada nos autos. Neste sentido, contesta o fato de esta ter se referido à retificação de DIRFs, enquanto que sua manifestação de inconformidade anunciou que havia apresentado DCTFs retificadoras, excluindo os débitos de PIS e COFINS que motivaram a sua exclusão do regime do Simples Nacional. No mérito, essencialmente, afirma que os valores de PIS e COFINS destacados em suas notas fiscais foram indevidamente informados nas DCTFs originais. Como já sofria a retenção desses tributos pelas alíquotas cheias na sistemática da cumulatividade, 0,65% e 3% respectivamente, entende que a obrigação principal recaiu sobre as fontes pagadoras. Junta novamente cópia das DCTFs retificadoras e notas fiscais de serviços prestados nos meses dos débitos questionados. Acrescenta ainda cópias de alguns comprovantes de rendimentos emitidos por suas fontes pagadoras. É o relatório. Posso para o voto, né? Olha. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Assiste razão a interessada quando sustenta que a decisão recorrida tratou de matéria não ventilada nos autos. Com efeito, já no relatório, a autoridade julgadora afirmou que a interessada apresentava, abre aspas, juntamente com a impugnação, as notas fiscais emitidas e as DIRFs retificadoras, fecha aspas. Depois, em seu confuso voto, há 2 outros trechos onde aquela autoridade corrobora a ideia de que seu entendimento foi no sentido que o contribuinte teria retificado as DIRF. Nada obstante, a peça impugnatória foi clara quanto ao cometimento de erros informados em DCTF e que estes teriam sido corrigidos mediante a apresentação de DCTF retificadora. Inclusive, com as notas fiscais do período, a interessada apresentou cópias dessas retificadoras, folhas 24 a 215. Além disso, como excediço, as DIRFs são emitidas e apresentadas pelas fontes pagadoras dos tributos retidos. O contribuinte beneficiário nunca poderia promover a retificação de tais declarações. No máximo, poderia solicitar que aquelas fontes a fizessem. Isso, em nenhum momento, foi dito nos autos. Poder-se-ia até cogitar de que a decisão recorrida repetiu o erro de digitar o termo DIRF ao invés de DCTF. No entanto, a elaboração de tabelas comparando valores de tributos retidos com valores destacados nas notas fiscais parece revelar uma não compreensão do problema apresentado nos autos. Afinal, o que o contribuinte alega foi o equívoco cometido ao informar débitos de fontes pagadoras em suas DCTF originais. O que isso tem a ver com a exatidão das informações mensais desses valores em DIRF quando comparado com os destaques nas notas fiscais? Se haveria de questionar era a pertinência e necessidade de comprovação da ausência total de débitos daqueles tributos, e mesmo de outros, tal como consta informado nas DCTF retificadoras apresentadas. Mas isto, de forma nenhuma, foi aventado. O artigo 59.2 do 7235 é taxativo quanto às hipóteses de nulidade, e aí eu coloco aquela mesma argumentação que eu já coloquei em voto anterior. Assim, decisões proferidas com preterição de direito de defesa são passíveis de nulidade. No presente caso, como já demonstrado, a DRJ deixou de analisar os argumentos relevantes para o deslinde do listígio inaugurado com a manifestação de conformidade. Ao se expressar e efetivamente tratar de DIRFs retificadoras ao invés das delegadas DCTFs retificadoras, a instância qual claramente decidiu na
referida hipótese de nulidade. De imediato, também não vislumbra a possibilidade de decidir diretamente o mérito a favor da contribuinte, consoante previsto o parágrafo 3º do mesmo artigo 59 do PAF. Diante disso, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para anular o acórdão recorrido, a fim de que a instância ACO produza nova decisão que efetivamente enfrente os argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade. Ricardo, até no anterior, depois a gente fez a interrupção e eu esqueci de comentar. Nesse caso aqui, a gente tem registrado na ata como, em vez de provimento parcial, acolher a preliminar de nulidade para determinar o retorno à unidade, à DRJ, para proferir nova decisão, tá? Só para efeito de uniformidade dos registros, eu tenho um padrão de registro de ata já nesse sentido. Então, eu ponho acolher a preliminar nulidade do acordo de primeiro grau, que foi suscitada, né? Determinando o retorno dos autos da DRJ para que se profira a nova decisão, no termo do relatório e voto do relator. Então, peraí, deixa eu te... Em vez de ser provimento parcial, é acolher a nulidade da decisão, a preliminar de nulidade. Eu acho que eu copiei isso de voto anterior de alguém aí, mas tudo bem. Mas o resto está tudo ok? Sim, do ponto de vista do conteúdo aí, por mim, ok. Só você destacou, então não é um simples erro de chamar de DIRF a DCTF, ele de fato não examinou os documentos sobre trazidos, né? Paulo. Relator. Gustavo. Com o relator, presidente. Flávio. Com o relator. Andréa. Com o relator, presidente. Clécio. Também com o relator, presidente. Fabiana. Acompanha o relator. Eu vou acompanhar. Então, aqui só ressaltando aí para os demais membros, inclusive, especialmente os mais novos aí no colegiado. Então, a gente tem tratado, nesse caso, como acolhimento da preliminar de nulidade, né? Não chega a dar nem provimento parcial, anula a decisão e determina o retorno à DRJ. Então, por unanimidade, nós acolher a preliminar de nulidade, determinando o retorno dos autos à DRJ para a nova decisão. Esse resultado, só também ressaltando, ficou assim consignado no item 73. Presidente, pode repetir a proclamação do resultado, que não deu para ouvir, cortou meu som. Então, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade do acordo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à DRJ para que se profira a nova decisão. Por vezes, acontece uma nulidade parcial, né, por uma omissão de um aspecto. Mas aqui ele complicou totalmente a análise, né, se desbordou da análise. Próximo item 77, Clínica de Odontologia Tamashiro. Relator Ricardo. Só um segundinho, tá? Que eu estou anotando aqui que você pediu. Tá. Vamos lá, então. Agora é o Tamashiro, né? Isso. 77, 8. Exclusão do simples
em virtude agora da empresa possuir débitos os quais se encontram listados no anexo único do ato de exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. Manifestação de inconformidade, alegando em apertada síntese que os débitos encontram-se devidamente regularizados e parcelados. A RJ entendeu que é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos sem exigibilidade suspensa. Esclarecer que a instância ACO constatou que a empresa possuía 3 débitos de PIS, dentre os que ensejaram o feito, pendentes de regularização na data em que expirou o prazo de 30 dias contados da comunicação da exclusão. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente sustenta a necessidade de que se lhe atribua o efeito suspensivo. Repete a alegação contida na sua manifestação de inconformidade, no sentido de que os débitos ensejadores da exclusão já estavam regularizados por parcelamento realizado em 28 de agosto de 2014, qual teria sido objeto de pedido de revisão da consolidação consubstanciado no processo 720.760, que eu cito aí, apresentado em 18 de 12 de 2015, e estaria ainda pendente de apreciação. Defende que o fato de haver 3 débitos de PIS intempestivos seria mero excesso de cautela da decisão recorrida. Por fim, pede que a exigibilidade de eventuais tributos seja suspensa enquanto não se aprecia o referido pedido de revisão de consolidação. O relatório, indo para o voto, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a empresa foi excluída do regime pelo fato de possuir débitos com a Fazenda Pública, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa na conformidade do inciso 5º do 17 inciso 1 da lei, artigo 29 da Lei Complementar 123, e também que eu transcrevo, pelo que consta dos autos, a interessada tomou ciência do ato de exclusão em 28 de setembro de 2016. 2007. Parágrafo 2º, artigo 31 da mesma Lei Complementar, é absolutamente claro quanto ao prazo de 30 dias para a regularização dos débitos ensejadores da exclusão, fundamentado no referido inciso 5 do 17, e aí eu transcrevo. Já na manifestação de inconformidade, a interessada alegava que os débitos ensejadores da exclusão tinham sido regularizados por parcelamento realizado em 28 de agosto de 2014 e com pedido de revisão de consolidação apresentado em 18 de dezembro de 2015. Porém, a DRJ constatou que, dentre aqueles débitos, a empresa possuía 3 de PIS pendentes de regularização na data em que expirou o prazo de 30 dias contados da comunicação de exclusão. Veja-se, neste sentido, o seguinte trecho da decisão recorrida. Vou ler. Na espécie, a tela de folhas 33, retirada dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, aponta a existência dos débitos de PIS, código 8109, os períodos de apuração, 1 do 9 de 13, valor de R$ 133, 1 do 10 de 13, valor de 122, e 1 do 11 de 13, valor de 150, após o prazo de 28 de 10 de 2016, permitido pela legislação, para o contribuinte em questão fazer a regularização e permanecer na sistemática de apuração pelo Simples. E, pelas telas de folha 34 e 37, constata-se que esses débitos somente foram regularizados mediante pagamento em 5 de 1 de 2017. No recurso, a empresa insiste na mesma tese de parcelamento e, quanto aos débitos de PIS referidos pela instância ACO, alega excesso de cautela da decisão recorrida. Pois bem, independentemente de não se poder acatar a alegação de excesso de cautela por absoluta falta de previsão legal, importa notar que o referido parcelamento não prosperou. É o que se constata quando se compulsa os autos, processo em que foi consubstanciado o pedido de revisão de consolidação, aquele que ele menciona no recurso 720.760. Com efeito, em 7 de 2 de 2019, a autoridade fiscal da DRF Marília, mediante despacho decisório, considerou intempestivo aquele pedido que, na verdade, solicitava a reativação do parcelamento que havia sido cancelado por falta de pagamento integral das parcelas em 12 de 11 de 2015. Destarte, mesmo que fossem cabíveis os pedidos de efeito suspensivo do feito ou de quaisquer outros tributos correspondentes, estavam prejudicados pela necessidade de se manter o ato de exclusão. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ricardo, o que ele quis dizer com esse excesso de cautela? Esses débitos não estavam listados no ADES?
3 do PIS que foram pagos intempestivamente. Sim, mas eles não estavam listados no ADE? Os parcelados também não estavam, o parcelamento não prosperou. Sim, mas eles não estavam listados no ADE, então. Estavam listados. Ah, estavam. Eu conferi. Ok. Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Com o relator. Flávio? Com o relator. André? Com o relator, presidente. Léo? Também vou acompanhar o relator. Fabiana? Acompanho o relator. Me acompanho, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário no item 77. Eu também imaginei que essa alegação dele de excesso de cautela é que Poderia, não? não eram os motivadores, né? Eram outros débitos que tinham aparecido lá. 78, Ricardo? Sueli do Nascimento. Bom, é mais um caso de simples, de exclusão do simples, em razão de existência de débitos em situação de exigibilidade. Os débitos estão aí. É um débito, eu acho, né? Não são dois, né? 2 débitos nessas tabelas aí. Manifestação de inconformidade, a pendência referente à multa por atraso de entrega da GFIP é indevida, já que a entrega da GFIP foi feita espontaneamente. Não foi cientificada do auto de infração em apreço, cabendo esclarecer que não optou pelo domicílio tributário eletrônico. Essas são as alegações da manifestação. DRJ entendeu que, não tendo interessado no caso concreto regularizado suas pendências dentro do prazo acima referido, é de se confirmar a sua exclusão do Simples Nacional. Cumpre esclarecer que a ANSEACO constatou que apenas o débito do Simples Nacional da competência 2 de 14 foi regularizado dentro do prazo de 30 dias contados da comunicação da exclusão, e que a ciência do auto de infração da multa por atraso na entrega da GFIP foi efetivamente promovida em 10 de 12 de 2015 na forma de registro em meio magnético previsto no artigo 4º, 2 e parágrafo 3º da portaria Receita número 259 de 2006. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que 1. Deveria ter sido notificada do referido auto de infração em tempo hábil para que tomasse as providências cabíveis. Considerando-se tratar de uma minúscula confecção, poderia ter sido comunicada via correspondência com a R, como ocorreu no caso do acórdão deste processo. A multa é desproporcional e descabida em face do Instituto da Denúncia Espontânea. E 2. Quanto aos demais débitos, embora com um certo atraso pela falta de condições financeiras, regularizou a sua situação em 31 de janeiro de 2017. Este é o relatório. Quanto ao voto, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Aí eu repito aquela história da fundamentação, né, para a exclusão nessa situação de débitos pendentes. Pelo que consta nos autos, a interessada tomou ciência do ato de exclusão em 4 de 10 de 2016. Parágrafo 2º do artigo 31 é absolutamente claro quanto ao prazo de 30 dias para a regularização dos débitos. E aí eu reproduzo. Apesar de reconhecer que regularizou os débitos do Simples Nacional fora desse prazo, com exceção certamente da regularização tempestiva verificada pela DRJ, a recorrente faz considerações sobre a falta de condições financeiras. Além disso, quanto ao débito da multa por atraso de entrega da GFIP, ela insiste na tese de que não foi adequadamente cientificada. Alega que é desproporcional, descabido, em face do Instituto da Denúncia Espontânea. Ora, como já esclarecido pela instância COP, o presente litígio não é o meio adequado para discutir a pertinência do auto de infração que constituiu o débito da multa. A ciência foi regularmente promovida na conformidade do que prevê o artigo 4º, 2, parágrafo 3º da portaria Receita Federal, número 259/2006,
E aí eu reproduzo, confira-se. Está ali no parágrafo 3º, né, a intimação mediante registro e e-mail magnético, equivalente, será efetuada nos casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido na legislação. Portanto, inexistiu qualquer irregularidade na forma como se procedeu à ciência do referido auto de infração. Independentemente disso, não há que se falar em denúncia espontânea em sede de penalidade decorrente do atraso de entrega da declaração, como já sedimentado na súmula CARF número 49. Por sua vez, os argumentos que invocam princípios constitucionais de justiça, como seria o caso de falta de condições financeiras e proporcionalidade, não podem ser socorridos nesta via administrativa. Aí eu reproduzo as súmulas e dispositivos do RICARF nesse sentido. Não se pode assim dar guarida à pretensão recursal. Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Paulo? Acompanho o relator. Gustavo? Acompanho o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. Andréa? Acompanho o relator, presidente. Cláudio? Também com o relator, presidente. Fabiana? Acompanho. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Com relação ao item 78 da pauta. E com isso a gente conclui a pauta da sessão do dia 16 de setembro, com início às 9 horas. Antes de dar sequência aos trabalhos, peço para o apoio para fazer a interrupção da gravação. A gente discute aí a sequência dos trabalhos.